Uma pesquisa do Ibope divulgada nesta quinta-feira revelou a aprovação de apenas 5%, né, do governo Michel Temer. Tá certo? E, bom, isso aí estou sabendo desde manhã, tá certo. O que você não está sabendo são os comentários do Sérgio Praça, que está aqui conosco. Ele disse: Sérgio, eu gostaria que você viesse aqui, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Ótimo, obrigado. Sérgio, a gente vai mostrar aqui algumas coisas em relação a essa pesquisa, né? Está aqui. Tem a pior aprovação desde o final da ditadura, com aprovação só de 5%. 5% é igual... Um pouquinho mais para cá. 5% é igual a zero ou não? Praticamente. Mas qualquer coisa abaixo de 10 já é muito ruim, né? Pra você ter uma ideia em perspectiva comparada, nos Estados Unidos, abaixo de 30% já é considerado horrível. Horrível. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Praticamente impeachment, né? Muito, muito difícil você se manter no mandato com 30%. Agora, o Brasil está trazendo isso a um patamar mais baixo ainda, né? Então, qualquer coisa abaixo de 10%, 15% já é muito grave e o Temer conseguiu quebrar mais esse recorde. Agora, eu lembrei uma coisa. Você lembra quando a gente estava com índice de desemprego de 5%? Aí, por exemplo, 5% é pleno emprego, é lá. Então, eu imaginei, por 5% de aprovação é zero de aprovação, certo ou não? É praticamente isso, né? É difícil ver quem aprova esse governo fora os próprios integrantes do núcleo duro do governo, porque acho que muitos ministros também não aprovam o próprio governo. Agora, Sérgio, aí estão os níveis de aprovação então, de outros governos, né? O presidente Dilma chegou a 9%, ele chegou a 5%. O que mais impactou a ponto de chegar nesses 5% aqui? Acho que se tiver que escolher uma coisa é o áudio do Joesley com o Temer. O áudio? Porque aqui não está computado ainda o aumento do combustível, certo? Sim, mas acho que não vai diminuir por conta disso, né? Acho que quem não gosta do Temer já tem muitos motivos para não gostar. E essa coisa do aumento do preço do combustível é só mais uma coisinha a mais que não vai impactar a popularidade dele. Mas acho que o áudio com o Joesley realmente levou... Foi aquilo que impactou? Já era baixo, né? Já era, se não me engano, naquela época era entre 10% e 15%. Quer dizer, a leitura que a população, ou a audição, né, que a população fez daquele negócio foi a pior possível. Sim, porque é uma gravação horrorosa, né? É o presidente da República recebendo um empresário e tratando de corrupção, né? Quer dizer, pior do que isso, só se fosse o próprio Temer carregando a mala do aquela mala lá, né? que o cara correu por aí. Deixa eu mostrar outra tela aqui. Vou mostrar outra tela, André, por favor. Bom, avaliação então do governo Temer, né? Aqui está em dezembro, março e no mês de julho. Quer dizer, agora nós estamos falando do governo, não da pessoa dele, exatamente. Então parece que as medidas também que ele está propondo não estão surtindo efeito, pelo menos está aqui no gráfico. Acho que de março a julho houve não só o áudio em maio, né, no fim de maio, mas também a reforma trabalhista, né? A aprovação da reforma trabalhista é uma coisa impopular, né? As pessoas ficaram com a ideia de que acabaria férias, acabaria 13º, enfim, coisas equivocadas, né? Mas teve um debate intenso sobre isso e acho que isso também foi ruim para a popularidade dele. Agora, e a ameaça de fazer a reforma previdenciária, será que pesou também? Tanto que o governo está dizendo, olha, vamos deixar lá para 2018, Acho que não, 2019. porque isso já está no debate faz tempo, né? Aliás, o debate da reforma da Previdência começou até antes da reforma trabalhista. É verdade, não é verdade. É que é uma reforma mais longa. É que é uma reforma mais longa, é uma reforma constitucional, precisa de 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Então, um debate bem mais longo, eu acho que isso não impactou, não. Acho que mais recentemente não. Antes, é claro, né, acho que nesses 46% aí de dezembro do ano passado, acho que já estava meio computado isso da reforma da Previdência. Agora, não vejo especificamente esse tema da reforma. Agora, esses números mostram, obviamente isso aqui é uma pesquisa, a gente, né, é como fazer exame de sangue, a gente tira um pouquinho de sangue, não vai tirar o sangue inteiro para a gente saber. Isso aqui é uma amostra, uma pesquisa de amostra. Isso aqui mostra, tem alguma ideia de que a população está mais ligada nos assuntos políticos, não está? Que avaliação você faz? Acho que a população está muito ligada na Lava Jato. Na Lava Jato? Especificamente. Então, qualquer coisa que tenha a ver com a Lava Jato, inclusive o áudio do Temer e denúncia contra ele e tal, as pessoas prestam mais atenção. Reforma trabalhista, outra coisa que assim, vai me afetar diretamente. Então, deixa eu me informar sobre isso. Reforma da Previdência. Vai me afetar também, né? Quer dizer, agora eu vou me aposentar numa idade X em vez de Y. Então, o que mexe com o cotidiano das pessoas e com corrupção, elas prestam atenção.
O resto é mais difícil, né? As pessoas têm mais o que fazer também, tem outros assuntos para se preocupar. Agora, Praça, então aqui a aprovação de maneira de governar. Então aqui está dissociada a figura, vamos dizer, da figura pessoal do presidente, né? Quer dizer, o índice de desaprovação também aumentou bastante, talvez inclusive em relação ao que você acabou de falar da reforma trabalhista. Eu acho que é difícil dissociar esse número aí do número anterior, né? Acho que Acho que o importante é a ascensão da reta aí, né? De mais gente desaprovando, né? Acho que essa é a atuada e não tem muita diferença entre... Difícil diferenciar a maneira de governar do Temer, da própria figura dele, do governo como um todo. Acho que isso é mais... Né? É difícil você dizer, olha, o sujeito é horrível, mas o governo é bom. Difícil dizer isso, né? Não, ainda mais no presidencialismo. Pois é. Né? Em que o governo praticamente se identifica com a figura do presidente Exatamente, da República. Né? Exatamente. Então vejo esses números como compondo um quadro semelhante. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, nós começamos ali também em dezembro, 10% das pessoas disseram que não sabem, e agora apenas 5%. Quer dizer, é sinal que o noticiário, eu não sei se o Zap Zap, a internet, o pessoal compartilhando, se isso também está atingindo uma quantidade de pessoas maior. Sim, e também tem mais tempo de governo agora, né? A gente tem que lembrar, ele assumiu no finzinho de maio de 2016. Então, em dezembro, a gente tinha aí 7 meses de governo, 6 meses de governo, um período como interino e aí até, né? Agora a gente já tem mais de um ano. Né? Então já tem bastante tempo para avaliar o que está rolando, né? E acho que as pessoas também, por conta da Lava Jato, estão cada vez mais trocando notícias e ideias sobre política. Isso é muito positivo. Não, né? Sem dúvida. Vamos olhar mais uns números que foram tirados dessa pesquisa. A aprovação da maneira, se confia ou não confia no governo. Certo. Quer dizer, a desconfiança também aumentou bastante. E a confiança caiu de 23 para 10, quer dizer... Acho que a queda na confiança aí de 17 em março para 10 em julho, de novo, tem muito a ver com o Joesley e o áudio, né? Mas acho que assim, acho que também o que o Temer poderia ter feito para estancar isso e não fez, desde que iniciou o governo, foi retirar do governo os ministros acusados de corrupção. Então, no primeiro momento, ele até fez isso com o Henrique Eduardo Alves, um ou outro ali, o próprio Gedel. O Jucá Lima, também, não foi? Não. O Jucá. Né? Então, teve esses 3 que retirou e aí... Parecia que o cara ia dar uma limpa. Parecia que, olha, né, se tiver muito envolvimento, então tire e tal. Aí o Moreira Franco, enrolado até o pescoço em denúncia, ficou no governo. E foi elevado à condição até por de medida ministro. provisória, enfim. Aí já, peraí, então não é bem isso. Né? Então não é bem isso que o governo Temer vai ser. Você vai se lembrar que no mês do impeachment da Dilma ainda havia a conversa de vai ser um ministério de notáveis, vai ser um ministério com gente sem péssima reputação, sem corrupção, então balela. Né? E acho que isso vai se confirmando a cada dia. André, a gente tem aquela primeira tela para mostrar de novo aqui ou não? Porque é o seguinte, volta para a minha primeira tela, queria fazer mais uma pergunta aqui para o Sérgio Praça, que está aqui conosco gentilmente. Praça, a gente viu que os índices foram baixos, mas veja bem, eu acho que esqueci aqui de falar, que aqui entre o Fernando Henrique e a Dilma tem um Lula. E o Lula teve 80 e tantos por cento. Eu devia ter colocado o Lula aqui, certo? Eu esqueci de colocar. Pois é. Olha. Sim. O Lula estaria aqui em cima. Sim. Né, foi o presidente mais bem avaliado, acho que de todas as séries. Foi mais de 80%, 80, 84, não estou bem lembrado. Por aí, né? Por aí. Acho que chegou ao patamar, acho que o único que chegou perto disso, ou passou um pouquinho, foi o Sarney no plano cruzado. No começo, você lembra? Depois também ele despecou lá embaixo. Exatamente. Né? Quando o plano cruzado deu certo lá por 3 ou 4 meses, o Sarney foi para as alturas, né? E o notável do número do Lula, da popularidade, foi no fim do mandato dele. Porque geralmente no final do mandato você está saindo debaixo de chumbo desgastado. E ele saiu por cima. Ele saiu muito por cima, o que é inédito. Né? E esse número do Fernando Henrique também, de 99, tem que ser levado com um pouco de cautela, porque esse número é bem na crise cambial do início de 99, da troca do Gustavo Franco pelo Chico Lopes do Banco Central, enfim. Então, realmente foi um momento horrível do governo dele, mas não foi sustentado
essa desaprovação não foi sustentada ao longo dos meses, entendeu? Essa é a diferença com Dilma e Temer, né? Dilma e Temer ficaram muito tempo impopulares. Agora, o caso da Dilma dos 9%, eu suponho também que seja o período do impeachment, quando ela estava também... Acho que até um pouquinho antes, né? Um pouco antes. Porque é engraçado isso, porque nos últimos 2 meses ali do processo de impeachment, o Cunha, a figura horrenda, liderando o processo, ajudou um pouco a Dilma, né? Trouxe mais simpatia para o lado dela, né? Muita gente via como injustiça, perseguição, pedalada não é para tanto. É verdade, é verdade. Então acho que isso até nos momentos finais do governo dela, acho que até não estava tão ruim quanto antes, né? Sérgio, senta um pouquinho, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. O cientista político Sérgio Praça, aqui conosco. Sérgio, a gente viu que a aprovação do Temer está muito baixa, no meio da população. Mas e na Câmara dos Deputados, que vota na semana que vem, se permite ou não que o processo aberto contra ele caminhe? Como é que está a popularidade dele lá? Não está tão mal. Os últimos números que eu vi do levantamento do jornal o Globo, vi ontem de manhã, faz aquele placar, né? Como que os deputados estão se posicionando a favor da denúncia contra o Temer, contra a denúncia, né, a favor do presidente, e indecisos, ou não responderam, né? E entre os 15 maiores partidos, a gente tem 172 a favor da denúncia contra o Temer. 172. Ou seja, precisa de mais 170... Isso é o dobro. Precisa do dobro disso para andar, né? Isso é surpreendente, né? Porque é claro, é cristalino que o Temer deve ser investigado e afastado da presidência, com todas as evidências que a gente tem. Então ele tem uma força no parlamento ainda desproporcional à popularidade dele. Esse pessoal vai votar, nós vamos mostrar aqui, as TVs todas vão mostrar, a internet não vai mostrar. Será que os deputados não têm o menor receio de chegar no ano que vem e não se reeleger? Tem sim. Tem, é? Tem. Tanto que nesse levantamento aí, 180 estão indecisos. E isso significa o quê? Que eles estão barganhando, estão negociando com o Temer também. Agora, o principal problema aí, e que diferencia o impeachment da Dilma, é que o Rodrigo Maia não se colocou como interlocutor dos parlamentares para formar um novo governo, né? E aí a gente pode julgar ele bem ou mal por isso, enfim, né? Sérgio, obrigado pela participação. Eu agradeço. Muito obrigado.